Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Estudando a Bíblia. Eu me chamo Fernando Rabelo e nós vamos guiar aqui nesse estudo sobre família. Este é mais um conceito bíblico que está introduzido no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e que muitas vezes passa despercebido ali, né? Muitas vezes a gente tem as igrejas ensinam tudo que está ali na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, e acabam por desconsiderar esses textos que trazem para nós todo o início, todo o processo que chegou até a Nova Aliança, até o Novo Testamento. Há uma raiz por trás, e essa raiz é o livro de Gênesis, né? Nós vivemos num mundo hoje tão corrompido, né, que a unidade familiar está se perdendo. Então nós temos que voltar às nossas raízes bíblicas para poder compreender o nosso papel aqui nesta terra, qual é o nosso objetivo e aquilo que Deus instruiu para cada um de nós, para que nós sim possamos glorificar a Deus e expandir o reino de Deus nesta terra. Nós começamos o nosso primeiro relato ali em Gênesis 2:18, né? Deus faz ali com Adão, né? Traduzido mais popularmente como Adão, mas o nome original é Adam, né? Transliterado ali, ok. Em Gênesis 2:18, Deus traz a ideia ali, Adão, o conceito, né? Da unidade familiar, quando Deus retira da sua própria costela uma auxiliadora, né? Uma companheira. Alguns relatos anteriores, Deus criou, né, os astros, o céu, a terra, o firmamento, os animais, todos os seres vivos, e a sua última criação foi o ápice, né, que foi justamente o ser humano. Para quem não sabe, o molde para Adão ali foi justamente o Messias, né? Yeshua, Jesus Cristo. Ele foi o molde para que o ser humano pudesse ser modelado, porque Deus disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então são duas coisas que são diferentes uma da outra. Imagem e semelhança não são as mesmas coisas. Então a imagem é uma cópia, né? E a semelhança são tudo que Cristo, quando aqui na Terra, mostrou para nós. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então essa necessidade do homem em se aproximar do Criador, então todos esses sentimentos estão ali nas semelhanças de Deus através do seu Filho. Quando Deus cria o homem e apresenta a Adão todos os seres que Deus havia criado, Adão não vê nenhum ser compatível com ele, né? A não ser os seres que são utilizados para caça, como os cachorros, os lobos, enfim, mas não é o foco do nosso estudo. Então o que Deus faz? Faz com que Adão caia num sono profundo e ali retira a sua costela, né? Então da costela ele forma uma mulher, né? E ali passam a ser chamados de Ish e Isha, né? Que em hebraico Ish é esposo, né? E Isha, esposa. Então ele já dá o sentido para os dois como uma unidade, como esposo e esposa, algo que estão relacionados entre os dois seres, tá? E aí nós temos logo na sequência de 2:18, nós temos nas escrituras dizendo: por isso, né, um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, aqui está o conceito de unidade. Uma só carne. Então são dois seres e uma só carne. Então esses dois seres devem glorificar a Deus. Como? Cumprindo tudo aquilo que está nas Escrituras, né? Este era o plano de Deus para com a humanidade. Ele deu ordem para que esse casal, né, frutificasse, se multiplicasse por toda a terra. E essa unidade que é apresentada por Deus é justamente o casamento, a união de dois seres, tá? O casal se apresentaria e se apresenta hoje, tá? Não vai pensando que isso está só destinado aos tempos bíblicos. Não, muito pelo contrário. A gente perdeu essa identidade, a gente tem que retomar isso e glorificar a Deus através da unidade familiar, tá? Nós sabemos que a unidade familiar ela é uma rocha
por Deus, né, guardada por Deus, que o inimigo, ele sabe daquilo que ele pode fazer. Se ele desestrutura a unidade familiar, ele consegue concluir os seus objetivos. E nós temos que manter a nossa família guardada como? Nos princípios de Deus, através da palavra. Ok? Bom, nós temos aqui, dando continuidade ao entendimento desse processo, nós partimos para a questão da escrita, né? Para nós entendermos qual era a ideia do autor, o contexto em que ele vivia, a localidade onde ele se situava, como foi desenvolvido isso, como as pessoas materializavam os seus pensamentos, as suas ideias, né? E uma invenção muito poderosa e importante para nós, que foi justamente a escrita. A divindade, né? A criadora que era entendido pelos autores bíblicos, né? Era Deus, né? Então, como eles enxergavam a Deus? Através do quê? Do boi. Nós temos no nosso estudo uma imagem representando ali o primeiro caractere pictográfico ali, né? Que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e nós temos ali a cabeça de um boi, né? Então, na ideia dos autores bíblicos, o boi simboliza a força, né? Força. Nós vemos no livro de Daniel também o touro, os chifres. Então tudo aquilo é representado por ideias, ok? Então nós temos a divindade em Deus, que no fenício foi entendido como El, né? Significa força que conduz. Então nós temos a letra Aleph e nós temos a letra Lamed ali. Então El é o significado, né? O nome, aliás, que os autores davam à divindade, a Deus, tá? Deus não tem um nome próprio, ele é conhecido pelos seus atributos, tá? Então, Senhor dos Exércitos, Senhor da Paz, Senhor do Amor, Deus do Amor, né? Príncipe da Paz. Nós temos aí Senhor dos Exércitos, né? Que eu dei o primeiro exemplo. Então, todos esses atributos é conhecido como Deus, Deus das causas impossíveis. Então, tudo ali que os autores mencionavam a Deus, por exemplo, na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, muitas vezes nas lutas que os israelitas tiveram quando saíram do Egito, né, 7 povos mais numerosos. Então, todas as vezes que eles citam o nome de Deus, né, não citam o nome como a gente entende hoje como Deus, mas como o Eterno, tudo ali era feito como um atributo a Deus. Tá? Isso era a forma que eles entendiam. A letra Lamed, ela tem um cajado, né? No Salmo 23 nós temos ali Davi falando sobre o cajado do pastor. Então, quando a gente junta a cabeça do boi com o cajado, a gente tem o que? A ideia do que? De autoridade, de condução, né? Então Deus era entendido como a força que conduz. Essa é a ideia. E aqui nós temos agora, por exemplo, a família, tá? Eu coloquei no estudo, né, aí do nosso site, nós temos a letra Bet, né? Ela, nos primórdios dali, da construção daquela letra, ela tinha a forma de uma casa, tá? Uma forma de uma casa, de uma tenda, aliás, né? Porque os hebreus não tinham, eles eram nômades, né? Abraão era um nômade, eles não tinham umas casas no entendimento, por exemplo, como os dos egípcios, né? Das suas construções. Então eles tinham a ideia de uma tenda. E ali representava o quê? A casa onde eles dormiam, onde eles se uniam com as suas famílias, né? E depois nós temos o entendimento também do que a tenda era onde Deus se revela, ou seja, se a casa é o local onde se reúne a família, é lá onde Deus se revela. Este é outro conceito que está se perdendo também, que o estudo, a palavra de Deus, ela não deve se buscar somente nos templos, nas igrejas, sinagogas, né? Ela deve ser constituída dentro do matrimônio, dentro da sua casa. Eu sei que muitas vezes nós temos divisões dentro da nossa própria casa, né? Mas Jesus nos alertou, né, que a casa que está dividida não prevalecerá. Ou seja, nós temos que reconstruir essas bases
mantendo a nossa unidade familiar, mantendo as pessoas que estão ligadas conosco através do matrimônio ou através da geração dos filhos, enfim, dessa ligação, temos que nos unir, né? Temos essa unidade. Por isso, quando Deus nos olhar, Ele verá uma unidade. E, infelizmente, isso está se perdendo no nosso mundo e a gente tem que buscar isso. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, né? As nossas lutas, as nossas guerras não são contra os nossos irmãos, mas sim contra as autoridades que atuam neste mundo. Então nós temos um Deus poderoso que é superior a todas essas forças poderosas que há no nosso mundo. Então nós temos a quem recorrer, e é isso que nós temos que fazer, buscar essa unidade familiar através de Cristo, através de Jesus, buscando isso para a nossa vida, para a nossa família. Então, no conceito bíblico dos autores bíblicos, nós temos Bet como a letra Bet, né, é a segunda letra do alfabeto hebraico, dando a ideia de uma tenda. Tá? Então nós temos o pai, que chama Av, né, que tem o simbolismo, que as letras, né, elas, retomando aqui, tá? As letras, os caracteres pictográficos representavam o que é ideias e pensamentos. Então daí se iniciou-se o processo de escrita, de alfabeto, enfim. Foi uma evolução no quesito escrita. Então, para que as pessoas pudessem materializar os seus pensamentos, as suas visões, as suas ideias, a escrita foi fundamental para que hoje, né, nós temos a Bíblia hoje, um livro milenar, né, em nossas mãos, que foram traduzidos, que foram buscados ali nos seus primórdios, o entendimento do pensamento dos autores. Então é importante não deixarmos de lado essa parte da escrita, que é fundamental, né, a gramática, para a gente poder compreender a ideia dessas pessoas que estão distantes de nós, né, pelo tempo, tá? Então nós temos pai, filho, mãe, a tenda, o amor. Todos esses, tudo que eu citei aqui agora tem um significado no hebraico. Quando Jesus ele fala Abba, Pai, né? Por exemplo, Abba, Pai, né? Nós temos o entendimento ali da unidade de Deus com o seu povo, e também na questão do pai, do filho, da mãe. Cada letra representa uma ideia. Bom, este foi o nosso primeiro estudo sobre família, né? O conceito bíblico sobre família. Nós temos já o nosso próximo estudo dando exemplos de alguns casais, né? Exemplos de como construir um matrimônio, a forma que foi conduzida, e nós já temos no nosso site o estudo de Isaac e Rebeca. Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero que Deus possa nos dar cada vez mais compreensão, entendimento das coisas e nos ajudar sempre a fazer o bom e o do melhor. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Fiquem com Deus e um abraço.